E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E é isso galera, chegou o grande momento, o grande pay-per-view do ano da All Elite Wrestling, o All In está entre nós. E ele vai acontecer agora no dia 12 de julho, que vai cair no sábado. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, nós temos aí um total de 8 lutas confirmadas no card. E meus amigos, esse fim de semana vai ser um fim de semana agitado para os fãs de luta livre, porque no dia 12 nós vamos ter o All In. Agora, do lado da WWE, nós vamos ter o The Great American Bash do NXT, e também nós vamos ter o Saturday Night's Main Event, que é um especial de televisão. E no dia 13 nós vamos ter aí o Evolution de 2025, que é um pay-per-view 100% do roster feminino da WWE. Agora, se você quer saber as nossas apostas e previsões para o pay-per-view Evolution da WWE, é só você olhar aqui nosso card de vídeos que você vai achar o nosso vídeo falando das apostas. Então galera, vamos ao que interessa, porque se você clicou nesse vídeo, você está querendo saber as minhas apostas e previsões para o All In do Texas de 2025. Então vamos começar com uma luta de duplas entre Swerve Strickland e Will Ospreay contra os Young Bucks. E a estipulação dessa luta diz o seguinte: se Ospreay e Strickland perderem, eles não vão poder desafiar pelo título mundial da AEW durante um ano. Agora, se os Young Bucks perderem, eles serão retirados do cargo de vice-presidentes executivos da AEW. Então, gente, essa história meio que já tá ficando chata, já tá ficando um saco. Até porque os Young Bucks já estão rivalizando aí com Swerve Strickland desde que eles custaram o título do Swerve Strickland no Dynasty de 2025. E eles se encontraram em lados opostos na Anarchy in the Arena, no Double or Nothing, mas isso aí não ajudou muito a resolver a rivalidade. E foi então que o Will Ospreay se envolveu nessa rivalidade após tentar salvar Swerve Strickland dos Young Bucks. E agora a gente se encontra nessa situação. Se Strickland e Ospreay perderem essa luta, os dois aí vão ficar 12 meses sem poder disputar o cinturão mundial da AEW. Já se os Young Bucks perderem, eles vão ser retirados do poder. Então pensa comigo, se você é dono da AEW, você colocaria o Ospreay e o Strickland, dois dos seus maiores nomes, sem disputar o cinturão durante 12 meses? Isso aí seria um verdadeiro tiro no pé. A não ser que tivesse aí uma história grandiosa por trás, o que eu acho que não tem, eu acho que isso não deve acontecer. Então, gente, aqui eu vou ficar com a equipe dos Babyfaces. E ao menos que haja aí alguma coisa em mente grandiosa, como eu falei pra vocês, o que eu acho que não tem, ia ser bem ridículo pra AEW você colocar essa estipulação, você colocar o Strickland e o Ospreay ficarem 12 meses sem disputar o cinturão, aí a gente vai dar aquele jeitinho pra poder colocar os dois em alguma luta e esquecer totalmente essa estipulação do All In. Ou seja, ia ser aquele momento que a AEW ia tratar os fãs como idiotas novamente. Então, mais uma vez, eu acho que os Babyfaces vão vencer aqui. Então a minha aposta seria Swerve Strickland e Will Ospreay para vencerem. E agora galera, nós vamos aí pela luta pelo cinturão da TNT. O campeão Adam Cole vai defender o seu título contra o desafiante Kyle Fletcher. E é incrível como esse cinturão da TNT, um título de mid-card da AEW que deveria ser o maior cinturão de mid-card da AEW, tá passando por uma fase muito, mas muito ruim. E pelo menos o que eu lembro, o único campeão aí que fez jus ao cinturão, pelo menos o último, foi o Christian Cage. E tanto o Adam Cole quanto o Daniel Garcia, que era o campeão anterior, não fizeram nada com esse cinturão, o que me assusta bastante. E assim, é muito triste a gente ver o Adam Cole passar por essa situação. Parece que quanto mais lesões ele foi tendo ao longo do tempo, ele foi ficando com certo receio de competir no ringue, e é claro, justificável, até porque é o teu corpo e você sabe como o seu corpo funciona. Mas vamos ser sinceros aqui, esse Adam Cole não é o mesmo Adam Cole do NXT preto e dourado, e não é o mesmo Adam Cole da Ring of Honor, daquela Ring of Honor do Velho Testamento. E agora do outro lado nós temos aí uma estrela em ascensão que está crescendo muito na AEW, que é o Kyle Fletcher. E bom, ao contrário de Adam Cole, esse atual Adam Cole, eu gosto e adoro ver o Kyle Fletcher lutando. Ele cresceu demais depois que ele se separou do Aussie Open e depois que ele teve a rivalidade com o Will Ospreay. Ele assumiu aí uma nova persona e, é claro, ficou muito mais interessante de se assistir. A entrada dele no Don Callis Family realmente ajudou ele bastante. E eu falo pra vocês aqui que eu considero fortemente ele vencer esse cinturão.
E o Kyle Fletcher, ele se transformou naquele heel que a gente gosta de odiar, então ele tá fazendo bem o seu trabalho, e é claro, tá em alta com a empresa. Então eu acho que dessa vez o Protostar vai se tornar campeão dentro da AEW. E eu tô rezando aqui para que ele coloque aí uma aura melhor, uma aura muito boa nesse cinturão da TNT novamente, porque dos últimos 2 campeões simplesmente jogou esse cinturão no lixo. Então, meus amigos, a minha aposta para o vencedor dessa luta e o novo campeão da TNT é Kyle Fletcher. E agora nós vamos para o Casino Gauntlet Match feminino, e quem vencer essa luta vai receber uma futura luta pelo cinturão mundial feminino da AEW. E bom, gente, até o momento que eu gravei esse vídeo, não muitas lutadoras foram adicionadas a esse Gauntlet Match. Então meio que pra mim fica um pouco difícil falar quem vai ser aí a grande favorita pra poder vencer essa luta. Mas eu tenho aqui alguns nomes na minha cabeça que podem ser as possíveis favoritas. Eu diria que ficaria entre Willow Nightingale, Chris Statlander, Megan Bayne e Athena. Mas bom, digamos que se tudo der certo em relação aí à luta feminina pelo título mundial entre Toni Storm e Mercedes Moné acontecer do jeito que eu tô achando que vai acontecer, eu acho que quem tem que vencer essa luta tem que ser uma babyface. E mesmo com esses nomes que eu falei aqui pra vocês, fica muito difícil a gente prever alguma coisa, porque se Mercedes Moné for a vencedora contra a Toni Storm, vai ser um pouco difícil a gente ver isso, porque todas as lutas que a Mercedes Moné fez até agora, ela meio que passou com o carro por cima de todas as outras mulheres do roster da AEW. Então eu fico sem muita opção aqui. Mas como eu gostaria de ver novamente a Athena contra a Mercedes Moné, eu acho que ela seria uma escolha até bem plausível. Porque se você parar pra ver, a Athena ela é campeã da Ring of Honor feminina já desde dezembro de 2022. Ou seja, olha o tempo que ela é campeã daquela divisão. Então isso se encaixa muito bem com essa situação da Mercedes Moné tá querendo coletar, tá querendo pegar todos os cinturões que ela vê pela frente. Então eu acho que seria bem interessante nós vermos aí uma luta entre as duas. Não que vá fazer muita diferença para a Mercedes Moné conquistar um outro cinturão, principalmente esses cinturões da Ring of Honor que hoje não valem praticamente nada. Infelizmente, depois que eles foram comprados pela AEW, a Ring of Honor foi transformada em pó. Fora também que possivelmente eu vejo aí algumas estreias na AEW, talvez a Dakota Kai e talvez até a Cora Jade, que agora tá com outro nome. Então resta a gente esperar pra chegar no sábado e a gente ver se isso vai acontecer de verdade. Então pra mim isso aí é um tiro no escuro, essa luta, e quem vai vencer, pelo menos na minha opinião, é a Athena. E agora, já que a gente falou da Gauntlet Match feminina, nós vamos falar da Gauntlet Match masculina. E o vencedor, é claro, vai receber uma futura luta pelo cinturão mundial da AEW. E do mesmo jeito que podem acontecer algumas estreias no Gauntlet Match feminino, pode acontecer também aí no Gauntlet Match masculino. Porém, tudo indica que quem sairá o vencedor dessa luta vai ser o MJF. E eu acredito que nessa Gauntlet Match a gente não tem muito o que falar. O Hurt Syndicate provavelmente ele vai estar do lado de fora ajudando o MJF a vencer essa luta. E eu acho que deve acontecer que o Mark Briscoe deve ser um dos finalistas dessa luta. Mas é aquilo, é uma carta marcada. O MJF é claro que vai vencer essa luta. Se algum outro lutador vencer essa luta, eu vou ficar bastante surpreso. Eu só fico um pouco surpreso porque tanto o Ricochet quanto o Konosuke Takeshita não tiveram aí lutas mais importantes nesse pay-per-view e provavelmente vão ser aí adicionados a essa Gauntlet Match. Então, gente, não tem muito mistério. O vencedor dessa luta será MJF. E agora, galera, nós vamos para uma 3-Way Tag Team Match pelos títulos de duplas da AEW. Os campeões Hurt Syndicate, o time de Bobby Lashley e Shelton Benjamin, vão defender os seus cinturões contra o time Jet Speed, o time de Kevin Knight e Speedball Mike Bailey, e contra o Patriarcado, o time de Christian Cage e Nick Wayne. Desde que o Hurt Syndicate uniu forças na AEW, eles têm mostrado ser imparáveis no ringue, até porque a gente não tem aí uma divisão de tag team. E como eu falo em todos os meus vídeos, é uma divisão praticamente morta dentro da AEW. E foi até por causa disso que eles não demoraram para conquistar os títulos de duplas. E desde que eles se tornaram campeões, eles defenderam aí os títulos algumas vezes. No entanto, parece que agora esse é o maior desafio para eles. Não que isso seja muita coisa, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que o The Hurt Syndicate não deve ter nenhum problema para poder continuar mantendo esses cinturões. Porque pelo menos eu acho que o Nick Wayne vai trair o Christian Cage durante essa luta e meio que culpando o Christian por causa da derrota.
E isso vai fazer com que o Christian Cage meio que assuma um lado mais babyface e futuramente ele possa retornar aí para uma tag team junto com Edge na AEW. Então, meus amigos, os vencedores dessa luta e retendo seus cinturões de tag team é o Hurt Syndicate. Agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão mundial feminino da AEW. A campeã Timeless Toni Storm vai defender o seu cinturão contra a desafiante Mercedes Moné. Todo mundo sabe que a Mercedes Moné, desde quando chegou na AEW, ela passou na divisão feminina igual um furacão. E tudo que ela fez nesse primeiro ano na empresa, tudo acabou levando para isso. E a mulher anteriormente conhecida como Sasha Banks derrotou todos que cruzaram seu caminho, e eu falo literalmente, mesmo depois de todo esse tempo. Ela ainda não perdeu uma única luta dentro da AEW. E melhor ainda para Mercedes Moné é que o seu título da TBS não vai estar em jogo nesse All-In, porque se estivesse em jogo, isso meio que daria uma chance para ambas as lutadoras. Mas eu acho que no fim a gente já sabe qual vai ser o resultado. E por mais que eu quisesse que a Toni Storm vencesse essa luta, eu acho que essa sequência da Mercedes Moné não vai parar por aí. E esse vai ser o maior desafio para a Toni Storm desde a Mariah May. Mas é aquilo, gente, infelizmente, eu não vejo a Toni Storm saindo com o cinturão dessa luta. E a sequência da Mercedes Moné vai continuar, e ela vai se tornar sim a campeã mundial da AEW, adicionando aí o seu 1000º título na sua cintura. E depois dessa luta eu vou querer ver como é que a AEW vai sair dessa enrascada, porque a Mercedes Moné já passou por cima de todo mundo. Agora eu quero ver quem vai realmente ser a grande desafiante da Mercedes Moné, depois de todas essas lutadoras. E quando você meio que acaba com toda a sua divisão feminina por causa de uma simples mulher, é isso que acontece. Agora eu quero ver como é que eles vão sair dessa enrascada. Então a minha aposta para a vencedora dessa luta e a nova campeã mundial feminina da AEW é Mercedes Moné. E agora, meus amigos, vamos falar de uma luta que todo mundo tá esperando há tempos acontecer na AEW, e a AEW finalmente vai dar essa luta pra gente, que é um vencedor leva tudo. E é claro, uma luta de unificação do cinturão continental e do cinturão internacional. E o vencedor vai levar para casa o novo e unificado AEW Unified Championship. E essa luta é entre Kazuchika Okada, o campeão continental, contra Kenny Omega, o campeão internacional. Bom, gente, o anúncio dessa luta foi uma grande conquista para os fãs. Depois da gente ter pedido aí durante bastante tempo essa luta na AEW, finalmente a AEW ouviu os fãs e colocou essa luta no All-In. Kenny Omega e Kazuchika Okada tiveram em lutas que são consideradas por alguns ou por muitos como as melhores lutas de todos os tempos. E não só será a primeira vez que eles vão se enfrentar um contra um na AEW, mas também será a primeira luta individual deles em mais de 7 anos. E agora, como se isso não bastasse, a gente não vai ter apenas um cinturão em jogo, nós vamos ter 2. E apesar dessa disputa ser por 2 cinturões que vão ser transformados em um, eu acho que a luta e a história que eles têm um contra o outro vai valer muito mais. E do mesmo jeito que todos os olhares vão estar no main event entre Hangman Page e Jon Moxley, os olhares também vão estar nessa luta. Afinal de contas, nós vamos estar presenciando novamente Kenny Omega contra Kazuchika Okada. E para quem já viu as lutas desses dois na New Japan Pro Wrestling, sabe que é uma coisa que beira a perfeição. E eu espero do fundo do meu coração que esse hype todo que está se formando nessa luta corresponda no final ao nível da New Japan Pro Wrestling. E assim como na última luta em 2018, pelo menos na minha opinião, será Kenny Omega quem sairá com a mão levantada no All-In e o novo campeão unificado. E agora, meus amigos, nós vamos para o main event da noite, ou pelo menos o que eu acho que deve ser e vai ser o main event da noite. E essa luta é uma Texas Death Match pelo cinturão mundial da AEW. O campeão Jon Moxley vai defender o seu cinturão contra o desafiante Hangman Adam Page. Meus amigos, e creio eu que esse é o momento que todos vocês estão esperando. Para quem tá vendo, Jon Moxley e os Death Riders estão dominando toda a companhia desde que conquistaram o título mundial de Bryan Danielson. E desde então o grupo tem feito de tudo para poder manter o cinturão nas mãos de Jon Moxley. E agora ele vai enfrentar o seu maior desafio de um lutador que meio que não tem nada a perder e tá tentando buscar a sua redenção dentro da empresa. Hangman Page tá a caminho de se tornar o campeão mundial da AEW novamente. E o Jon Moxley mantém o maior prêmio da AEW refém há meses,
E no maior palco possível, Hangman Page tem a chance de salvar a AEW de Jon Moxley e se tornar o campeão do povo novamente. E eu acredito que muitos de vocês, se não todos vocês, já estão de saco cheio de ver Jon Moxley como campeão mundial da AEW. E não é por causa que ele é um heel, é porque todo mundo já tá de saco cheio mesmo. E essa luta foi transformada em uma Texas Death Match, ou seja, uma luta completamente sem desqualificação. Isso significa que o que a gente vai ter de interferência do lado de fora vai ser uma coisa de doido. E eu espero que vocês se preparem para ter praticamente todo o roster da AEW ali tentando ajudar o Hangman Page a vencer o Jon Moxley e os Death Riders, é claro, tentando ajudar o campeão. Deve ser aí um festival de overbooking, mas é aquilo, gente, eu meio que já tô aceitando tudo para que o Jon Moxley perca esse cinturão. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Essa vitória de Hangman Page sobre Jon Moxley precisa se tornar realidade. Até porque é um pay-per-view que vai ser transmitido dentro de um estádio gigantesco para o mundo todo, com mais de 40 mil torcedores presentes. E se esse lugar não é o melhor lugar para você destronar Jon Moxley e entregar esse título para Hangman Page, com o braço dele sendo levantado e ele levantando aquele cinturão mundial que vem sendo escondido do público há bastante tempo, e é claro, uma nova era na AEW está prestes a começar. E vai começar agora, a partir desse sábado. E por favor, AEW, por favor, eu tô rezando aqui para que você não faça nenhum tipo de cagada e fazer o Jon Moxley reter esse cinturão. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e o novo campeão mundial da AEW é Hangman Adam Page. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo de apostas e previsões para o All-In no Texas. Agora eu quero saber de você. Quais são as suas apostas para esse pay-per-view? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então galera, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!